Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1871 e para a solene história do general Sharon Tyndall. É um caso que nos recorda que por detrás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a história delas, da melhor forma que pode ser contada. Nos anos que se seguiram à Guerra Civil Americana, a nação estava a reconstruir-se e os homens de caráter eram tidos na mais alta estima. No Illinois, poucos homens impunham mais respeito do que o general Sharon Tyndall. Natural de Filadélfia, Tyndall mudou-se para o oeste e estabeleceu-se como um engenheiro civil de sucesso. Quando a guerra começou, ele respondeu ao chamado para o serviço, distinguindo-se pela sua bravura e liderança, ascendendo eventualmente ao posto de general de brigada. Após a guerra, continuou o seu serviço público, ocupando o cargo de secretário de Estado do Illinois. Em 1871, era um veterano célebre e uma figura política proeminente, candidatando-se à legislatura estadual. Era um homem de integridade e estatura pública, aparentemente protegido dos perigos que se escondiam nas sombras de um país em rápida mudança. No sábado 29 de abril de 1871, o general Tyndall viajava sozinho na sua charrete. Fazia uma viagem familiar da movimentada capital do estado, Springfield, até a sua quinta, a poucos quilômetros da cidade. Era uma viagem que já fizera inúmeras vezes sem incidentes. Mas este dia seria diferente. Mais tarde, nessa tarde, um agricultor notou um cavalo solitário, ainda atrelado a uma charrete vazia, a vaguear sem rumo pela berma da estrada. Reconhecendo o veículo como pertencente ao general Tyndall, ficou preocupado e começou a investigar. A sua busca levou-o a um trecho de estrada tranquilo e isolado. Aí, fez uma descoberta sombria. Dentro da charrete, jazia sem vida o corpo do general Sharon Tyndall. Tinha sido alvejado várias vezes. Um exame rápido do local revelou o motivo imediato. O relógio de ouro do general Tyndall estava em falta, assim como a sua carteira. As provas sugeriam um assalto que correu terrivelmente mal. A notícia do que tinha acontecido naquela estrada solitária espalhou-se como um incêndio, mergulhando a comunidade num estado de choque e incredulidade. A morte violenta de um servidor público tão distinto foi um ataque não apenas a um homem, mas ao próprio sentido de ordem e segurança que a comunidade tanto prezava. O assassinato do general Tyndall provocou uma onda de indignação em todo o Illinois e para além dele. Os jornais noticiaram o crime brutal em manchetes garrafais e os cidadãos exigiram justiça rápida para o homem que tanto admiravam. A pressão sobre as autoridades locais era imensa. Não se tratava de um crime comum. A vítima era um herói de guerra e um pilar do governo do estado. Foi lançada uma investigação imediata e minuciosa, mas nas primeiras horas e dias o progresso foi lento. O crime ocorrera numa área remota, sem testemunhas. Os perpetradores tinham desaparecido, deixando para trás poucas pistas para além do fato de terem roubado os bens pessoais do general. Reconhecendo a gravidade da situação e a necessidade de conhecimentos especializados, as autoridades tomaram uma decisão crucial. Recorreram aos serviços da organização de aplicação da lei mais famosa da época, a Agência Nacional de Detetives Pinkerton. Famosos pela sua tenacidade e métodos sistemáticos, os Pinkertons foram encarregados de desvendar o mistério e levar os assassinos do general Tyndall à justiça. A sua chegada sinalizou que a caça aos culpados seria implacável. Enquanto o público estava de luto, os detetives da Pinkerton começaram seu trabalho, voltando a sua atenção para o submundo do crime de Springfield. Como muitas cidades em crescimento da época, a capital do estado tinha sua cota-parte de personagens de má reputação que viviam à margem da lei. Os detetives começaram a compilar uma lista de ladrões, assaltantes e criminosos violentos conhecidos que operavam na região. Em breve, alguns nomes subiram ao topo. Um deles era Charles E. Ross,
um homem conhecido pelo seu charme e façanhas criminosas que lhe valeram a alcunha de Pretty Charlie, o Belo Charlie. Outro era Thomas J. Johnson, cuja aparência sombria se refletia no seu apelido, Tombstone, lápide. Eram associados conhecidos de outros 2 homens com registro criminal, Harry Hen Rife e Edson Eddie Daniels. Este grupo era conhecido por levar a cabo assaltos e roubos na área. Embora não houvesse provas imediatas que os ligassem ao assassinato de Tyndale, os detetives teorizaram que um assalto de estrada tão descarado e violento era precisamente o tipo de crime que este gangue seria capaz de cometer. Eles tornaram-se o foco principal da investigação. Numa época anterior às impressões digitais ou à ciência forense moderna, os detetives dependiam muitas vezes da única coisa que os criminosos audaciosos não conseguiam resistir: o fascínio dos seus bens roubados. Os Pinkertons sabiam que os bens roubados, especialmente itens únicos, acabariam por ser vendidos ou penhorados. O relógio do General Tyndale era um relógio de ouro fino e distinto, não algo que pudesse ser facilmente descartado sem ser notado. Os detetives começaram a rastrear meticulosamente os movimentos conhecidos de Pretty Charlie Ross e dos seus associados nos dias que se seguiram ao assassinato. Passaram a palavra a penhoristas, informadores e autoridades policiais nas cidades vizinhas, criando uma rede de arrasto para os itens roubados. Este trabalho policial metódico e paciente era uma marca do estilo Pinkerton. Eles acreditavam que a necessidade de dinheiro dos criminosos acabaria por os trair. O rastro do relógio roubado e de outros bens começou a fornecer um tênue esboço do percurso do gangue após a sua fuga de Springfield. A investigação estava afunilando-se e os detetives sentiam que se estavam aproximando. A chave era encontrar o elo mais fraco da cadeia criminosa. O avanço no caso não ocorreu em Springfield, mas em St. Louis, Missouri. Agindo com base em informações recolhidas durante a investigação, as autoridades locais localizaram e prenderam um dos principais suspeitos, Edson Daniels. Confrontado com a formidável reputação dos Pinkertons e o espectro de uma acusação de homicídio, a determinação de Daniels desmoronou-se. Ele confessou. Numa declaração detalhada, expôs todo o crime aos investigadores. Explicou que ele, Ross, Johnson e Rife tinham partido a 29 de abril com a intenção de roubar um criador de gado que acreditavam estar a viajar com uma grande soma de dinheiro. O plano correu mal quando o alvo pretendido nunca apareceu. Em vez disso, encontraram o General Tyndale na sua charrete. Desesperados por um golpe, decidiram assaltá-lo a ele. Segundo Daniels, o General Tyndale, um homem de coragem e princípios, recusou-se a ser intimidado e resistiu. Foi então, afirmou Daniels, que Charles Ross sacou da sua pistola e alvejerou o General Tyndale. A confissão de Daniels era a chave que os investigadores procuravam. Em troca do seu testemunho, foi-lhe oferecida a esperança de uma sentença mais branda, um acordo que exigia que ele se apresentasse em tribunal e testemunhasse contra os mesmos homens a quem chamara parceiros no crime. Com a confissão juramentada de Addison Daniels em mãos, a investigação avançou com uma velocidade decisiva. As autoridades, armadas com informações detalhadas sobre o crime e o papel que cada homem desempenhou, detiveram os restantes suspeitos. Charles Ross, Thomas Johnson e Henry Rife foram presos e detidos. Os homens que tinham aterrorizado a área de Springfield estavam finalmente atrás das grades. Foram formalmente acusados do assassinato do general Sharon Tyndale e de roubo. A notícia das detenções trouxe um sentimento de alívio e satisfação ao público. A confissão detalhada forneceu uma narrativa clara e arrepiante dos momentos finais do general, e a comunidade sentiu-se confiante de que os perpetradores tinham sido apanhados. Estava agora montado o palco para um dos julgamentos mais significativos da história de Illinois. O Estado iria procurar a pena máxima para o crime, e o caso contra os 3 homens dependeria quase inteiramente do testemunho do seu antigo cúmplice,
Addison Daniels. O julgamento de Charles Ross, Thomas Johnson e Henry Rife começou numa sala de tribunal repleta de jornalistas, políticos e cidadãos curiosos. O assassinato do general Tyndale tinha captado a atenção do público e os procedimentos foram acompanhados com intenso interesse. A acusação, liderada pelo procurador do Estado, construiu seu caso metodicamente, estabelecendo os fatos do assassinato do general e da investigação subsequente. Mas todo o peso do seu argumento repousava sobre os ombros da sua testemunha principal. Addison Daniels foi chamado ao banco das testemunhas para recontar a sua história. Falou com uma voz clara e firme, descrevendo como o gangue tinha planejado o assalto, como tinham encontrado o general Tyndale por acaso na estrada solitária e como Charles Ross tinha disparado os tiros fatais quando o general resistiu. Forneceu detalhes que só uma pessoa presente no local poderia saber. Enquanto falava, a sala de tribunal ouvia em silêncio absoluto. O seu testemunho foi um relato direto, convincente e condenatório que apontou o dedo da culpa diretamente aos seus co-conspiradores. Para a acusação, foi a peça central de um caso inegável de homicídio. Os advogados de defesa de Ross, Johnson e Rife enfrentaram um desafio enorme. Não podiam contestar o facto de que o general Tyndale tinha sido assassinado, nem que Addison Daniels estava envolvido. A sua única estratégia viável era atacar a credibilidade da testemunha principal da acusação. Ao longo de vários dias de um interrogatório exaustivo, trabalharam para retratar Daniels não como um homem arrependido a dizer a verdade, mas como um criminoso astuto e moralmente falido. Argumentaram que Daniels era um mentiroso que tinha fabricado uma história para salvar a própria pele. Sugeriram que ele era o verdadeiro assassino e que agora estava a sacrificar os seus antigos amigos para escapar à forca. A defesa insistiu no ponto de que não havia provas físicas, nenhuma arma do crime, nenhuma roupa ensanguentada para ligar os seus clientes ao crime. Todo o caso do Estado, argumentaram eles, baseava-se na palavra não corroborada de um cúmplice e ladrão confesso. Fizeram ao júri uma pergunta poderosa. Poderiam eles, para além de qualquer dúvida razoável, enviar homens para a morte baseando-se unicamente no testemunho de uma fonte tão comprometida e pouco confiável? O destino dos acusados dependia da resposta do júri. Depois de todos os testemunhos terem sido ouvidos e os advogados terem feito as suas apaixonadas alegações finais, o júri retirou-se para deliberar. Tinham a tarefa de ponderar a arrepiante e detalhada confissão de Addison Daniels contra as alegações da defesa sobre a sua falta de fidedignidade. No final, consideraram o relato de Daniels credível. O júri regressou com os seus vereditos. Charles Ross e Thomas Johnson foram considerados culpados de homicídio. Henry Rife também foi considerado culpado. As sentenças foram proferidas pouco depois. Para Ross e Johnson, a punição foi a morte por enforcamento. Rife foi condenado à prisão perpétua. A 15 de junho de 1872, Ross e Johnson foram executados, pagando o preço máximo pelo seu crime. Addison Daniels, pela sua cooperação, recebeu uma pena de prisão, da qual mais tarde escapou, desaparecendo do registro histórico. O caso do assassinato do General Sharon Tyndale foi oficialmente encerrado, visto como um triunfo da justiça e um testemunho dos métodos eficazes e modernos da agência de detetives Pinkerton. Continua a ser uma dura recordação de um tempo em que a honra de um homem era o seu maior bem, e de como o seu roubo violento pôde galvanizar uma comunidade na sua exigência inabalável de justiça. Obrigado por ter passado esse tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.